a empresa júnior que você participou. Percebi que ali foi o seu começo conhecendo dados, né? Então, Isso. como é que essa empresa júnior te desenvolveu para dados? Porque eu acredito que poucas pessoas conhecem sobre empresa júnior. A maioria só quer fazer a Isso. faculdade e ir direto para estágio, né? Agora, se desenvolver Exato. nessas empresas para ter capacidade, né, de ir para estágios, outras empresas assim, poucas pessoas acredito que conhecem. Então, pode dar Uhum. uma, um olho assim, como é que a empresa Júnior te ajudou, pode ajudar as pessoas. Boa. Eu vou dar uma explicada rapidamente sobre o que é a empresa júnior para quem não conhece, né? A empresa júnior é uma empresa vinculada a uma universidade, uma faculdade. Então, normalmente, a grande maioria das empresas juniores são empresas de consultoria, então vão prestar serviços sobre alguma área de conhecimento. Então, existe empresa júnior de farmácia, de administração, de engenharia, de tecnologia, de várias coisas. Então, provavelmente vai estar ali vinculada ao seu curso da faculdade. Então, se você faz administração, se você faz tal curso, você vai conseguir desenvolver essas habilidades na prática, com projetos reais, com empresas reais, e conseguir desenvolver habilidades, enfim, que são importantes para um dia, se você quiser empreender, para você quiser ir no mercado corporativo, enfim. Então, no início da faculdade, eu consegui fazer parte de empresa júnior. Inclusive, a empresa júnior foi muito importante para o meu autoconhecimento saber o que eu quero, que foi, de fato, trabalhar na área de dados. E foi lá, inicialmente, como que a empresa Júnior me ajudou a me tornar o profissional hoje de dados que eu sou, né, como analista de negócios, enfim, pleno. Então, primeiro foi que eu consegui ter projetos que me ajudaram a conhecer sobre a área. Então, eu comecei ali com Power BI, fazer uns dashboards mais simples, mas principalmente entender sobre negócios. Então, na época, eu trabalhei com empresas de educação, trabalhei com empresas de consultoria, trabalhei com empresas de tecnologia, com indústrias, com, enfim, dos mais diversos segmentos que eu já teve até uma bem engraçada que eu trabalhei, que era uma empresa que fazia modificação genética de sementes e fazia importação e comercialização disso. Então, é uma empresa que tinha sede na Índia, tinha outra, enfim. Então, eu consegui, de fato, conhecer sobre diversos segmentos de negócio e aí eu comecei, através disso, utilizar os dados como uma ferramenta para tal. Então, o primeiro projeto assim real que eu peguei, né, era um projeto de mapeamento de processos com a indústria de aves, e lá a gente estava percebendo que existia um problema de rotatividade de colaboradores muito alto. E aí a gente fez uma pesquisa de clima lá dentro, além de mapear os processos, que lá a gente, com a pesquisa de clima, a gente fez um dashboard ali para poder entender quais eram os principais motivos ali de rotatividade desses colaboradores. Então foi ali que eu comecei a me entender, né, sobre a área de dados. E eu comecei a pegar o dashboard, fazer algumas análises, enfim, fiz um relatório. E lá, na época, o gerente desse projeto, que inclusive é um grande amigo meu, ele me passou o feedback e falou que tá muito legal essa análise. Mesmo com um pouco tempo de empresa que na época eu tinha, né, já tinha uma boa visão crítica. Então, eu comecei a perceber que eu tinha potencial para poder explorar um pouco melhor isso. E aí, através disso, foi que eu comecei a querer estudar mais sobre. Então, eu comecei a desenvolver mais projetos de BI, comecei a estudar mais, fazer cursos, etc. Comecei a pegar outras ferramentas como Python, SQL, mesmo que eram ferramentas que não eram utilizadas lá no dia a dia do trabalho da empresa que eu trabalhava, porque não era uma empresa de tecnologia, era uma empresa de consultoria em gestão e a grande maioria eram pessoas que tinham ali um background mais de administração, de economia, então não tinha tanto esse contato. E aí eu utilizei a empresa Júnior como um laboratório. Por quê? Ali eu cheguei a oportunidade de eu poder pegar o que eu gostava e aplicar no dia a dia. Testar, errar, porque ali, cara, era ali o ambiente perfeito para eu testar e errar, sabe? Então eu comecei a aplicar as ferramentas que eu sabia, comecei a, enfim, utilizar Python, utilizar para coisa para automatizar processo, comecei a utilizar SQL, coisas que nunca tinham sido utilizadas ali, e até algumas coisas de BI que eram utilizadas, mas eu consegui incrementar e melhorar ainda mais. Então, eu utilizei a empresa Júnior realmente como um laboratório. E eu consegui ter contato com grandes empresas, né? Então, na época da empresa Júnior, eu palestrei para o Hack and Play, que Daniel participou. Eu consegui viajar para São Paulo, eu consegui viajar para Florianópolis, eu consegui, enfim, ir para vários lugares, consegui trabalhar com grandes empresas, consegui, inclusive, dar um treinamento para uma empresa gigantesca, na sede, na fábrica deles.
enfim, sobre planejamento estratégico. Então, a empresa júnior foi crucial para poder desenvolver esse sentimento, esse pensamento crítico, essa visão de resolução de problemas, sobre as soft skills de comunicação, de poder lidar ali, ter o jogo de cintura na reunião com o cliente, de lidar com nervosismo, de conseguir falar em público, habilidades técnicas também, né, enfim, de Power BI, de SQL, de Python, de etc. Eu tinha na época um conhecimento não tão avançado, né, porque foi um tempo muito curto e que tinha que fazer projetos de diversas áreas, mas que de fato me abriu o olho, ter o autoconhecimento, saber o que eu queria fazer. E a partir disso eu fui desenvolvendo. E aí na empresa que eu trabalho hoje, eu foquei só nisso. Então eu me foquei em ser especialista naquilo que eu faço. E antes eu era um pouco mais generalista. Depois, hoje eu sou um cara mais especialista, sabe? Sim. Opa, ó, pergunta interessante, né? Sérgio, você acha que pro mercado vale a pena você ser um especialista, tipo um segmento, de uma área, ou um generalista? Boa pergunta, boa pergunta. Cara, eu gosto muito da formação em T, ou seja, de você ser um cara que tem uma base muito boa de tudo, você ser um cara generalista de saber um pouco sobre cada coisa, mas você ser especialista em algo também, sabe? E aí isso pode ser em várias coisas. É, E aí você pode utilizar disso para poder se complementar com outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei com vendas também. E na época, eu pegava uma empresa, trabalhava com uma empresa que tinha muito, e vendia muitos tipos de serviço. E eu falava que a gente era generalista e especialista. Por quê? A gente tinha uma equipe multidisciplinar. Então, dentro de cada área, cada um era especialista no que ela fazia. Entende? Isso. Então, hoje, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de ciência de dados. Eu gosto muito de coisa de automação, de coisas nesse sentido. Só que eu sei que eu não vou me destacar tanto quanto a pessoa que fez ciência da computação e tem um background de programação muito melhor que eu. Mas eu sei que eu tenho uma visão de resolução de problemas, uma visão de negócio muito boa. Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma base muito boa de tecnologia, de etc. e tudo mais, mas eu não vou gastar toda a minha energia nisso, porque senão eu preciso priorizar algumas coisas que são mais importantes para eu estudar naquele momento. Então, o que é que eu priorizo meus estudos hoje? Coisas relacionadas à consultoria, resolução de problemas, ferramentas também mais técnicas, como Power BI, uso do Looker Studio, SQL, Python, etc. Coisas de negócios, né, de engenharia de produção, que é a minha área de formação. Então, de utilizar a otimização combinatória, de usar coisas que são de negócios. Então, de conhecimento sobre supply chain, sobre logística, sobre, enfim, varejo. Então, eu priorizo isso. Apesar de eu ser um cara que eu gosto muito de ciência de dados, IA, etc., eu gosto de estudar ali como um hobby, também como complementar, mas eu vejo que eu não sou especialista nisso, sabe? Eu sou especialista em negócios, sou especialista ali em dados. Então, eu sei que eu poderia, por exemplo, agregar muito, desenvolver um sistema, por exemplo, mas eu vejo que hoje eu não seria o melhor nisso, ou entre os melhores, ou enfim. Então, eu vejo que precisa ter um equilíbrio nisso. Agora, em relação a empresas, né, por exemplo, eu vejo que tem empresas que é especialista em advocacia, que é especialista em tal coisa. Eu vejo que isso funciona muito bem, porque você, querendo ou não, você vai se diferenciar. É um diferencial competitivo, né? Você se especializar em tal segmento, por exemplo, ou fazer dashboards focados na área comercial. Você vai ser o melhor naquilo. Quando você nicha, você vai se diferenciar, porque você vai fazer só aquilo. Logo, você praticar vai gerar vai chegar mais próximo da perfeição, né, da melhoria. Então, eu vejo que tem benefícios. Agora, em contrapartida, você tem malefícios, como, por exemplo, gestão de riscos. Se aquele segmento é um ano que teve uma mudança tributária que fez com que aquele segmento não performasse tão bem, você quebrou, entende? Então, eu vejo que precisa ter uma coisa generalista, mas também uma visão mais especialista. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, que é a FH Data, que é uma consultoria de dados IA, hoje a gente trabalha com diversos segmentos, mas hoje a gente tem uma certa especialidade maior em certos segmentos, como é o caso de indústria, logística, supply chain, varejo, e aí também a gente pega empresas de serviços como um todo também, mas trabalha com algumas consultorias. Então, assim, a gente pega outros segmentos mais diferentes, mas hoje a gente foca nossa energia em determinados segmentos que vão gerar mais resultados e que hoje eu tenho mais conhecimento sobre. Então, eu vejo que tem que ter esse equilíbrio sobre ser generalista e especialista. Enfim, respondi?
aproveitando os segmentos, na sua visão, Sérgio, qual o segmento de mercado que tem mais oportunidade para quem quer entrar na área de dados? Por exemplo, varejo, educação, consultoria? Qual? Cara, todas as áreas têm muita oportunidade de entrar na área de dados, todas. Eu digo isso porque eu já trabalhei com todo tipo de empresa, assim, de comunicação, de educação, já trabalhei com empresa de indústria, logística, enfim, qualquer empresa vai precisar, porque toda empresa, ela gera dados, ela gera, enfim, informações que você consegue gerar, criar inteligência através disso. Então, qualquer segmento. O que é que eu recomendo? A pessoa que tem um certo conhecimento melhor em tal área. Então, por exemplo, se a pessoa tem faculdade de publicidade, de marketing, se a pessoa ela tem um conhecimento, tem um gosto pessoal por esportes. Cara, hoje tem pessoas que estão se especializando na área de dados focadas em esporte e performance. Então, eu vejo que tem muito da sua autenticidade naquilo. Eu hoje, pela minha formação sem engenharia, eu gosto muito de me focar na parte ali de logística, indústria, enfim. Mas, por também ser uma pessoa que trabalha em consultoria, já trabalhou em outras consultorias, então, hoje eu consigo trabalhar com qualquer empresa. Mas, eu vejo que a pessoa tem que ver o que ela tem já de background. Então, vamos supor, se a pessoa hoje é um auxiliar financeiro, administrativo, cara, usa suas habilidades que você já tem de conhecimento do setor, de conhecimento de contexto de negócio, e se você quer entrar na área de dados, isso foi até uma conversa que eu tive com um colega meu, que estava querendo entrar na área de dados, e eu fiz esse feedback para ele. Ele era um cara que trabalhava na área financeira, que trabalha, no caso, e ele queria entrar na área de dados. Eu falei, cara, aproveita a oportunidade que você tem na área que você já está hoje e tenta dar a cara a tapa de trazer melhorias para sua área e tudo mais, através de dados, gerar inteligência através disso, porque aí você vai se destacar. Então, muito mais do que você entrar no segmento que você não tem tanto conhecimento, mas você acha que aquela oportunidade perfeita, porque aquele é o setor, o melhor setor para entrar na área de dados. Mas qualquer setor, comercial, financeiro, logístico, supply chain, enfim, educação, esportes, cara, qualquer segmento hoje precisa gerar inteligência. Seja através de, enfim, modelos mais descritivos, como um dashboard, como algo mais antecipativo, preditivo, como IA, como ciência de dados, seja em relação a algo mais de governança, de engenharia de dados, para poder pegar dados de sistemas, pegar dados da internet, de, enfim, de sistemas como um todo, CRMs, RPs, redes sociais, etc. Porque hoje é uma grande complexidade a parte de engenharia de dados. Então, sempre tem oportunidade, qualquer empresa, literalmente, na minha visão. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais, entre no nosso canal do YouTube ou perfil do LinkedIn para ver o nosso conteúdo completo e